Fala moçada, hoje o nosso vídeo é sobre dieta para lutadores de boxe. Depois de uma grande luta aí que tivemos com o Whindersson Nunes versus o Popó, né? Que saudade de ver esse cara lutando, foi muito legal. Ver que o cara ainda tem muito punch lá, né? De verdade é um nocauteador nato. Eu acho que ele não levou a luta para o nocaute porque ele quis segurar a mão. Mas isso é outra história. Hoje o nosso vídeo é sobre dieta para lutador de boxe. Deixa eu dar só um grande adendo aqui, que essa luta que nós tivemos aí do Whindersson Nunes com o Popó me fez olhar para o Whindersson Nunes de uma outra maneira. Eu acho que esse cara, ele tem tudo para mudar um cenário gigantesco. Por quê, cara? Ele passou aí por poucas e boas. Quem acompanha minimamente o cara sabe que ele passou por algumas coisas que de verdade não são legais, né? Nem vale citar aqui no vídeo, mas que não são legais. Finalizando até aspectos depressivos. E isso, cara, acaba com o cara. Não tenho o que falar. Só que ele pegou tudo aquilo, todo esse problema que vinha acontecendo, transformou isso em um esporte, né? Em uma modalidade esportiva, e hoje o cara foi lá e se concretizou lutando com o tricampeão, né, de boxe, e isso faz com que mude completamente o cenário para ele, cara. Acredite que a quantidade de hormônio de bem-estar que deve estar circulante nesse cara, a sensação de prazer dele falar assim, cara, eu lutei com um tricampeão mundial de boxe, velho. O cara sair de gordinho, nada contra, mas de sedentário, acho que seria melhor a palavra, o cara sair de sedentário, o cara sair do mínimo, do zero, para ir lutar com um tricampeão mundial de boxe. Então, é sensacional o que ele fez, cara. Se um dia ele ver esse vídeo aqui, o Whindersson Nunes, sinta-se abraçado, cara, você fez eu ter meu maior respeito por você. Agora, sem mais delongas, vamos falar sobre dieta para lutadores de boxe. Depois desse evento que nós tivemos, certamente haverá muita gente procurando informações sobre boxe. E eu vou te ajudar na minha área, que é a parte da nutrição esportiva. Claro, para quem não me conhece, meu nome é Daniel Moreira, né? Eu sou nutricionista e professor de educação física. Grande parte do meu tempo eu estou atendendo atletas, né, desportivos, seja do MMA, seja da corrida, triatlon, musculação, são várias modalidades que eu atendo. O que é interessante para a gente falar aqui sobre essa dieta mais específica para lutadores de boxe? A gente precisa avaliar a modalidade num contexto em geral. Então a modalidade, ela leva mais para uma via energética aeróbica, né? Então você vê muita pular corda, né? A gente vê os atletas pulando muita corda, a gente vê os atletas fazendo grandes corridas, né? Só que quando a gente para avaliar a luta propriamente dita, então você vê, eles entram, dão ali a sequência de golpes deles, sai, respira, entra, dá a sequência de golpe deles, o que também pode tirar o atleta só da zona aeróbica para a zona glicolítica, né? Que é uma outra via energética. Vias energéticas são formas que o nosso corpo tem de produção de energia, porque a energia propriamente dita, ela tem limite, que aí seria adenosina trifosfato, uma outra linha de trabalho que não vale a pena falar nesse vídeo, mas a gente fica refazendo energia para conseguir atingir essa demanda energética do exercício físico. E por que eu estou te falando isso? Porque imaginando e vendo que a luta, a modalidade em si, ela demanda de grande energia, não adianta eu vir falar para você que alface vai resolver teu problema. Não adianta eu falar para você que você tem que comer muita bolachinha, chá. Cara, não é esse o caminho. Se de fato você quer entrar nessa modalidade, obviamente a gente tem alguns parâmetros para olhar, né? Por exemplo, o seu percentual de gordura. Será que ele te incomoda para lutar? Será que isso daqui vai ser bom? Será que vai ser ruim? Será que a quantidade de massa muscular que você tem é suficiente? Às vezes o percentual de gordura não é tão alto, mas você precisa melhorar mais a tua massa muscular. Enfim, aí são outras vertentes. Fato é que provavelmente, mesmo com o percentual de gordura um pouco mais alto ou com uma baixa grau de massa muscular, você vai precisar comer muito bem, porque
o esporte, a modalidade esportiva em questão, o boxe, vai fazer com que você tenha uma grande demanda de energia. Dani, quais os alimentos que eu vou precisar comer? Eu vou separar em 4 pontos principais, né, que você precisa comer. O primeiro ponto principal é o carboidrato. Independente da via energética que você vai encontrar ali, seja ela aeróbica, seja ela anaeróbica, né, uma via glicolítica, você vai precisar se alimentar de carboidrato. Por quê? Porque você vai comer esse carboidrato, ele vai ser estocado como forma de glicogênio e você vai fazer essa conversão em energia através da glicose. Então, carboidrato é muito importante. Dani, qual o carboidrato que eu vou precisar comer? Bem, tudo depende da tua demanda de energia. Quanto mais você gastar, talvez, né, aí depende, avaliar caso a caso, mas na grande maioria das vezes você vai ter que comer carboidratos mais limpos, né? Mais limpos, por exemplo, batata, mandioca, arroz, macarrão, às vezes um pão, às vezes vai ter que fazer uso de alguma suplementação de carboidrato, por exemplo, um oximase, palatinose, uma malta, uma dextrose. Mas, de qualquer forma, às vezes a sua demanda é tão alta, seu percentual de gordura é tão baixo, o que acontece muito com atletas, lutadores, aí a gente acaba tendo que sujar um pouquinho a dieta, acaba podendo entrar, por exemplo, uma paçoquinha, um doce de leite, mas aí é outro papo. Na grande maioria das pessoas, fazer o consumo de carboidratos mais limpos seria bem interessante. Não deixe de consumir carboidrato em hipótese alguma. Dani, eu tô entrando para lutar no boxe ou já venho fazendo uma luta, boxe, por exemplo, ou MMA, ou Muay Thai, enfim, qualquer outro, não deixe de comer. Ah, mas eu preciso melhorar meu percentual de gordura, preciso melhorar um pouquinho o meu peso. Cara, não deixe de comer, exceto em tempos de preparações, quando você vai se preparar para competir, que daí você tem que perder um peso para se adequar à categoria, mas aí também é outra história. Na grande maioria das vezes, treinando bem, vai ter que comer carboidrato e sem esse choro de low carb, cetogênica, não. Vai ter que comer, senão você não vai render na parte do seu treinamento. O segundo ponto muito importante que você precisa comer ali dentro do esporte, né, para a modalidade esportiva, seria a proteína. Então a proteína, ela vai gerar reparação tecidual. No caso, a gente proteína, né, prótons, primário, a gente é um conglomerado de proteína, mas no caso do esporte ela vai gerar reparação tecidual. Não existe nada pior do que você ir treinar com aquela sensação de fadiga, aquela sensação que você não recuperou de um dia para o outro. Então é necessário sim que você faça uso da proteína. Dani, qual proteína? Ovo, carne, leite, peixe, a própria whey protein, né? Então a proteína do soro do leite, albumina, você pode fazer uso de diversas proteínas. E aqui até fica um adendo, né? Se caso você for comprar proteína, eu peço que você entre aqui no site Araucária NutriShop, compre através do site deles, porque assim você está ajudando o nosso canal aqui, que é patrocinado por eles. Proteína é o canal assim. Então, na grande maioria de todas as dietas vai haver proteína. Se não por necessidade, sim por praticidade. Então, imagina assim, às vezes você está trabalhando 3, 4 horas da tarde e você tem que comer e era hora de comer proteína. Ao invés de tirar uma marmita de frango e tudo mais, você opta pela whey protein. Então a praticidade que a proteína te dá, a whey protein te dá, é maravilhosa. Proteína para desempenho esportivo, seja ele qual for a modalidade, é muito importante. O terceiro ponto que eu acho muito importante que as pessoas menosprezam é a gordura, né? Então a gente precisa comer gordura, de preferência gorduras boas e não tanto as saturadas. Quais são as saturadas, Dani? Saturada é aquela gordura que em temperatura ambiente ela fica mais dura, rançosa. Por exemplo, a própria gordura da costela. Você vê que conforme você faz a costela, ela sai, fica aquele molho e tal de gordura ali, só que conforme ela vai passando as horas do próprio churrasco, ela vai ficando mais rançosa, vai ficando tipo uma banha ali, né? Aquela não é tão interessante. Eu falo que é uma gordura amorosa, né? Ela vai direto pro coração. Brincadeiras à parte, mas é mais ou menos por aí o raciocínio.
As gorduras boas, elas vêm do vegetal, né? Então, por exemplo, a própria castanha, as oleaginosas, né? Castanha do Pará, castanha de caju, a própria pistache, amêndoas, nozes, né? A gente pode progredir um pouquinho mais, fazer uso da suplementação de ômega 3, que é um ácido graxo essencial, ou seja, a gente precisa consumir através da nossa dieta, porque o nosso corpo não sintetiza esse tipo de gordura. Então a gente precisa consumir ele através da dieta. Até mesmo sementes, cara, própria linhaça, né, vai te ajudar nessas gorduras boas aí. Não deixe de fazer uso delas, porque quando você come esse tipo de gordura, te ajuda na síntese de testosterona, de outros hormônios, por exemplo. Então, às vezes você vê que a pessoa quer ser natural, ela não quer fazer uso de recurso farmacológico para aumentar sua testosterona, mas com medo de ganhar gordura corporal, ela deixa de comer gordura. E aí, por consequência, ela acaba piorando o quadro dela. Então, gordura boa tem que comer com toda certeza. O quarto ponto muito importante, e esse eu vejo que o pessoal deixa de fazer muito, é tomar água. Olha que simples, tomar aguinha, tomar água. Eu vou te dizer mais, se você fica ali 1 ou 2% que você perca de água durante o treinamento ou um dia quente que você suou, já é o suficiente para te deixar letárgico, já é o suficiente para aumentar sua fadiga central, ou seja, você não fica indisposto, parece que fica meio tonto, meio que a sensação que é uma hipoglicemia, mas na verdade não é, porque você comeu. Então, deixar de tomar água é um tiro no seu pé. Você precisa sim tomar essa água, principalmente durante o treinamento, aonde você vai eliminando muita água através do suor, então isso tem que estar sendo reposto. Existe até algumas vertentes que, a depender da quantidade de água que você perde através do suor, você tem que ingerir essa água novamente e ainda fazer uso de sódio, né, para não dar ali um desbalanço em eletrólitos, mas isso é um caso bem mais grave, assim, não é para todo mundo. Geralmente em corredores de longa distância e tudo mais. Então, fazer o uso da água é muito importante. Então, para nossa aulinha de hoje aqui, esses 4 pontos: carboidrato, proteína, gordura e água. Não deixa de ter isso na sua dieta. Se você fizer nesse caminho aqui que eu te passei, certamente a tua dieta já vai sair do zero para muitos % melhor. Tá certo? Espero ter te ajudado. Espero que, se você esteja começando esse vídeo, tenha feito sentido para você. Vou deixar aqui embaixo minhas redes sociais para você me encontrar. Acompanhe os próximos vídeos ou acompanhe os vídeos que eu já postei. E vamos juntos, se inscreve no canal, deixa seu curtir, seu compartilhar, enfim, todo o rolê aí do YouTube. Te vejo no próximo vídeo, um grande abraço, tchau, tchau!